Um dos lugares de maior importância nas ilhas de Nazuma com certeza é o grande santuário Narukami. Além de ser o maior santuário de Nazuma, ele também cumpre muito bem o seu papel de trazer paz e conforto a todos que o visitam. Quer dizer, isso fora os jogadores que vão lá só para tirar um biscoitinho da sorte antes de rodar no banner e acabam tirando azar. Alguém ainda faz isso? De qualquer forma, naquele santuário existe uma certa sacerdotisa descendente da linhagem Hakushin. Além de ser bem intimidadora e ser a editora-chefe da editora Yae, ela também é serva e amiga da eternidade. Olha, eu diria que tem bastante controvérsia nesse fato, mas tudo bem. Essa pessoa tem tantas variações de humor que seria possível formar uma fila da comissão Tenryou até a editora Yae, somente com as pessoas que tentaram entender os verdadeiros sentimentos dela. Só é necessário sempre lembrar que ela é a bela e sábia Yae Miko. Eu tenho certeza que eu não escrevi isso aqui. Não é como se eu tentasse esconder algo, é só que eu ajo do jeito que eu quero, e isso reflete direto no meu humor. Só é charada aquela que tiver solução, e no caso você não é uma charada, já que tá só sendo autêntica. Mano, é bizarro pensar que já faz 9 meses desde que você lançou, Yae. No tempo de um boneco voltar nesse jogo já dá pra ter um filho, literalmente. Levou mais de ano pra mim voltar e você não me viu reclamando. Claro que ninguém vai ver, você se trancava no quarto pra chorar toda noite. Eu diria que ocasiões especiais se tornam mais especiais ainda quando são periódicas. E também não tem como elas serem especiais sem eu estar inclusa. Entendeu? Ela usou a palavra especiais pra fazer um trocadilho com o nome dela, Yae. Na verdade, essa não foi a intenção, mas tudo bem. E qual é a da roupa nova? Tem um motivo especial pra isso? Ela literalmente só tá usando essa roupa pra fazer referência ao mesmo grupo que eu pra me associar ao santuário, que eu odeio. Eu nunca faria algo com segundas intenções. Eu só decidi comprar uma skin nova. E posso saber por que você escolheu justo essa? Parece que por você não ter ido ao santuário, você não tirou a sorte grande hoje. Sim, dessa vez foi proposital. Simplesmente hilária. Então vamos começar o meu vídeo? Agradeço bastante por você ter vindo me ajudar, Kokomi. Só ajuda aquele que não atrapalha. E no caso, eu tô muito feliz que você me chamou pra ser a sua dupla. Vai ser minha primeira vez sendo dupla aqui no canal. Até fiquei surpresa de você ter chamado eu e não a Raiden. Digamos que com você por perto, as coisas se tornam mais interessantes. Você só fala isso porque você sabe que eu viria junto de qualquer jeito. Mas saiba que dessa vez eu tô totalmente preparado e não vou me afugentar por sua causa. Se você tá dizendo, então eu acredito. Só é estressado aquele que se estressa. E no caso, você tá bem estressado hoje, Gorou. Relaxa um pouco, não fica tanto na defensiva. O trocadilho desse caso foi... Eu entendi o trocadilho, tá? Deixando isso de lado, vamos começar logo a falar a minha história. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre a Yae é que ela é bem metódica, principalmente em relação à sua editora. Teve uma vez que enviaram um manuscrito para a editora Yae e o manuscrito estava muito bem redigido, bem pensado e com tema de romance misturado com comédia, coisa que estava bem alta na época. Mas mesmo com todas essas qualidades, a Yae ficou bem insatisfeita e chamou o editor responsável para dar suas opiniões a ele. Ao invés de escrever uma história interessante, o autor ficou muito acorrentado ao tema do hype. E esse tipo de coisa era apenas modas que viriam e iriam a cada década. Seguir elas não seria nada além de pegar um atalho. Porque ao invés de escrever algo em alta, você só não escreve algo que seja muito bom.
Shogun. Depois dessa crítica, o editor comunicou ao autor que ele não precisaria seguir nenhum gênero e apenas escrever a sua história como bem entendesse. E pouco tempo depois de lançar sua nova obra, Toda Poderosa Shogun reencarnada como Raiden, o autor ficou muito famoso. Quando eu fui aprovar essa obra, todos os outros editores estavam muito chocados com o tema do livro, mas eu vi tanto potencial que até comecei uma certa competição com o reencarnada como Guji Ai. Você querendo começar uma competição? Quem diria? Falando no fato de eu ser Guji, tem algo que é extremamente inconveniente nisso, que seria eu ter que participar de todas as cerimônias do santuário. Só é Guji aquela que é a sacerdote principal do santuário. No caso, essa é só a tradução da palavra mesmo. Quando a sua expectativa de vida é um pouco maior, 100 anos passam como num piscar de olhos. E na medida que tudo isso passa, o tédio se torna o seu maior inimigo. Se eu apenas aceitar ficar parada no santuário, o mundo vai sentir falta de uma pessoa esperta e hábil em descobrir diversão como eu. Por conta disso, eu passei a usar a minha própria autoridade como Guji para fazer coisas divertidas acontecerem. Inclusive a criação de festivais usando os meus fogos de artifício, Podemos dizer que é exatamente assim que a Miko vive a sua vida diária, buscando diversão e felicidade. Com certeza a felicidade dela custa a felicidade dos outros. Pontos de vista e virtude estão bem distantes do que pode ser considerado diversão, visto que até mesmo uma sacerdotisa de uma fé diferente ou um general inimigo podem chamar a atenção do meu interesse. Um bom exemplo seria a pessoa favorita de Miko no santuário, uma sacerdotisa chamada Kanonana. O motivo dela ser tão interessante pra Miko é que ela está constantemente estressada a respeito da Sayu. Enquanto a Miko tá na sua sala, ela sempre vê pela janela a Sayu correndo e essa sacerdotisa apressada e furiosa atrás dela. Inclusive, a Miko direto falava pra sacerdotisa direções erradas, só pra que essa confusão durasse mais tempo. E foi essa vida tranquila e procrastinadora da Sayu que incentivou a Miko a tirar alguns dias de folga de vez em quando. Então ela se disfarça de uma senhorita normal e desce a montanha para visitar as lojas, tomar banho nas águas termais e até mesmo visitar a agência de detetives para relatar algum caso de animal perdido que ela ouviu pelo caminho. Isso sempre é muito divertido, tirando as vezes que eu cruzo com a Sarah na rua e ela me encara com um olhar suspeito. Tomara que um dia ela te prenda e descubra seu esquema. Inclusive, isso me lembra de uma situação que ocorreu há um tempo atrás. Uma certa conspiração que cortou mais da metade das 5 linhagens de artesãos de espadas de Inazuma. Tão olhando o quê? Somente Deus pode me julgar. Eu te declaro culpado. Vermes. Olha a língua. Foi mal. Por conta dessa conspiração, eu não tive escolha a não ser banir todos os envolvidos. Afinal, eu não sabia de todo esse envolvimento dos Fatuis. Porém, o clã Kamisato acabou sendo salvo porque a Yae Miko interferiu. Só é sábia aquela decisão que é tomada com sabedoria. E no caso, todo mundo achou que essa ação não foi sábia da Yae Miko. Por conta disso, várias teorias do porquê ela fez isso foram surgindo. Desde ela estar tentando criar pessoas leais a ela, ou ela estar preocupada sobre como isso impactaria Inazuma. Ela preocupada com qualquer outra coisa que não seja ela mesma? Duvido. Mas no fim só existe uma verdade do que aconteceu naquele dia. As palavras da Yae Miko naquele dia foram muito claras para o nosso líder. O clã Kamisato só sobreviveu a esse incidente por causa da misericórdia da Shogun. Não esqueçam disso nos dias que virão. Meu irmão, então tudo não passou de uma grande jogada de mestre para nos deixar fiel a Shogun? Quem diria? Hardcore. A gente também pode teorizar que ela sabia que os Fatuis estavam envolvidos, mas ela não tinha como provar, então ela quis salvar pelo menos o clã menos envolvido porque sabia que nenhum deles tinha culpa. Salvar o clã dos Cabeçato, tudo bem, agora o clã do Kazuha aqui, não, esse deixa afundar, né? Eu literalmente já ofereci o seu trabalho de volta no evento e você recusou. Devo dizer que essa jogada eu não me arrependo nem um pouco, mas
Mas que tal parar de falar da minha história e falar das minhas habilidades? A primeira habilidade da Yaemiko se chama Invocação Yakan Seishou Sakura. Eu invoco até 13 espíritos de kitsunes que ficam lançando raios em inimigos próximos. Quando eles estão próximos um dos outros, o seu dano aumenta ainda mais. Lembrando que eu não preciso estar em campo para eles permanecerem lá. Já a ult dela se chama Grande Arte Secreta Tenko Kenshin. Eu faço cair um grande raio na minha frente. Para cada espírito de kitsune em campo, vai criar um raio adicional. Então apenas use a ult quando tiver os 3 totens em campo. Só é importante aquela constelação com bastante importância. E no caso, tem alguma sua que é assim? Eu diria que nenhuma é extremamente importante, mas se você pudesse ir atrás da primeira, resolveria um pequeno problema de recarga que eu tenho. Eu sei de alguns problemas seus que a constelação não resolve. E quanto às suas armas, quais armas você usa? Sinfonia dos Indolentes é uma das melhores armas possíveis pra mim. Você também pode usar a arma do passe ou até alguma arma de recarga se não tiver nada melhor. Eu acho que eu nem preciso falar que uma arma 5 estrelas também seria muito bom. E quanto aos seus artefatos? Quando o jogo não tinha dendro, as melhores opções eram 2 peças do Trovão Furioso e 2 peças de ataque, como o Gladiador, o Reminiscência ou o Echo. Mas agora que o dendro foi lançado, eu diria que 4 peças dos Sonhos Dourados passou a ser a melhor opção com ele. Quanto aos atributos, taxa dano crítico no chapéu, dano electro no copo e ataque na areia. Você teria alguma dica de time pro pessoal? Sinceramente, tem várias formas de fazer um time ao meu redor. O mais essencial seria um personagem dentro. Quanto aos outros 2, pode ser tanto um Electro para ajudar na minha recarga, quanto um personagem Anemo para ajudar a diminuir a resistência. Mas também pode ser uma Kokomi para ajudar com dano hidro e me curar, ou até mesmo um Zhongli para ajudar a me proteger melhor. Teria alguma ordem para upar os seus talentos? Foca na habilidade e depois na ult. Não preciso upar o ataque básico se não quiser. Um guia só acaba quando chega ao fim, e no caso a gente acabou de terminar o seu. Eu diria que foi bem mais tranquilo do que eu pensava. Finalmente a gente pode ir embora, não aguentava mais a presença dela. Só vamos embora quando eu der a liberação para ir embora. E no caso, você não vai ter ela. Ué, como assim? No fim, a Yaemiko estava completamente certa sobre você. É o quê? Sim. Antes da gente começar a gravar esse vídeo, ela me puxou pro canto pra falar que você fica todo nervoso assim em volta dela sem nenhum motivo. E durante o vídeo deu pra ver claramente você sendo agressivo com ela sem ela fazer nada. Mas... Poxa, Gorou, você realmente machuca meus sentimentos. Mas você... Mas nada, eu vou tomar a sugestão dela e deixar você no santuário pra se reabilitar um pouco. No santuário? Tipo, trabalhando pra ela? Nem pensar, eu recuso. Só são bons subordinados aqueles que seguem as ordens. E no caso, isso é uma ordem. Tá bom. Olha só, quem imaginaria que teria esse desfecho? Melhor que isso, só se você deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos os membros que ajudam esse canal a se manter em pé. Eu adoraria ficar conversando, mas preciso ir agora. A diversão me aguarda. Até mais. Vamos logo, Gorou, que eu encomendei uma roupinha muito linda de sacerdotisa pra você. Alguém me salva!